Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado aqui especial, que é o Dr. Décio Iandoli Júnior, que vai fazer uma apresentação para a gente do tema A Estrutura Mental das Células, de André Luiz, as Evidências Atuais. Dr. Décio Iandoli, né, todos nós já conhecemos, mas só para fazer uma pequena apresentação dele, ele é doutor em medicina pela Unifesp, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia, professor universitário, já deu aula na Universidade de Ciências Médicas de Santos, na Santa Cecília, acho que atualmente está na Uniderp. Ele é autor de vários livros, né, que todos nós conhecemos. Inclusive, um dos seus livros a gente já estudou aqui na nossa AME, aqui uns anos atrás, o Fisiologia Transdimensional. Que A gente honra. escreveu o livro aqui. Da alma ao corpo físico, é coautor do livro Cérebro Triuno, né? Então, o doutor Décio já é bastante conhecido aí de todos. Então, hoje eu queria agradecer a gentileza que ele teve de atender aqui o nosso pedido e vamos deixar a palavra com ele agora. No final, a gente deixa uns minutinhos para algumas considerações e perguntas aí para quem tiver, tá bom? Fica à vontade, Décio. Obrigado, Newton. Esse tema, ele me foi proposto pelo Roberto Lúcio, companheiro nosso, psiquiatra lá de Belo Horizonte. É, a gente estava escrevendo esse livro, Saúde e Espiritismo, que foi lançado no Mednesp lá de Goiânia. Vocês devem lembrar desse livro aqui. E ele me mandou, falou assim, Décio, escreve um artigo sobre a estrutura mental das células. E eu falei para ele, Roberto, você tá louco? Quem te disse que célula tem estrutura mental? Ainda mais eu escrevi um capítulo sobre esse assunto, né? E na verdade, era uma fala de André Luiz, né? Do Evolução em Dois Mundos. E tinha um parágrafo, sobre esse assunto. E eu me debrucei sobre esse parágrafo e eu quase fiquei maluco, né? Porque, como tudo do André Luiz, parece, sei lá, parece leite condensado. Você vai pondo água e nunca fica ralo, né? Cada vez aumenta mais e parece que tem mais coisa para você estudar. É claro que pelo conceito de mente que nós temos, e é um conceito bastante polêmico, porque a própria ciência não define mente, consciência, mente. Esses assuntos são bastante conflitantes e polêmicos, porque a ciência ainda segue o paradigma materialista, né? Os cientistas, na verdade, não a ciência. E dentro do paradigma materialista, esses assuntos não cabem. Eles colocavam isso como secreção do cérebro, e já está provado que não é. Então, eles ficaram sem apoio empírico para aquela hipótese e não aceitam a outra hipótese, que é a existência de algo não material e que se associa e influencia a matéria. Mas existe uma estrutura celular que tem um componente vibracional e um componente de inteligência, que é não material, e que segue as regras do planeta, né? Então, assim, aquela ideia de que nós, seres humanos, fomos criados de uma maneira especial por Deus e que o resto é o resto, isso é uma ideia infantil, né? Egocêntrica, e que não cabe mais hoje com todo o conhecimento que a gente tem de biologia, de evolução, de filogenética. As mesmas regras que as bactérias seguem, as regras biológicas e físicas, a gente segue. O que a diferença é que a gente está mais avançado em termos de evolução do que eles, mas a gente segue as mesmas regras. Então, se nós somos seres trinos, enquanto seres encarnados, né, a gente tem princípio inteligente, perispírito e corpo físico, as células também têm. Só que, obviamente, elas têm isso de uma maneira rudimentar, né, um rascunho do que a gente tem. E a discussão gira em torno dessa questão, né? Então a gente começa com a referência de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, né? Em que ele vai falar da estrutura mental das células. E ele coloca da seguinte maneira: ao iniciar o estudo do corpo espiritual, que é o perispírito,
após citar e atribuir as funções aos centros vitais, que durante muito tempo eu achei que eram sinônimos de chakras. Hoje eu acho que são estruturas, os centros vitais que o André Luiz descreve, são estruturas que estão ligadas aos chakras. Então eu não vou me debruçar muito sobre esse assunto, né? Tá no Da Alma ao Corpo Físico, esse meu livro. Partindo de uma questão da própria física e tudo mais, eu cheguei à conclusão, e olha, se eu cheguei à conclusão, tem uma chance grande de estar errado, tá? Mas é uma hipótese, que a coisa funciona como se fosse uma ampulheta. E essa ampulheta seria um transformador de energia, ou seja, seria um transformador de voltagem vibracional das partículas, que vem do plano espiritual para o plano físico e vice-versa. O lado dos chakras é o lado mais externo, que é o que os médiums veem, né? Os médiums veem uma roda girando com uma cor específica, foi recebido o nome de chakra, em sânscrito, né? Que é roda. E o André Luiz descreve o lado de dentro da ampulheta, que estaria voltado para o perispírito, né? Então a gente estaria falando de um transformador que estaria na interface físico-etérica ou no duplo etérico, que teria duas partes, que eu acho que as duas partes formam uma só estrutura. A parte mais externa, né, a mais voltada para o lado físico, é o chakra, e a mais voltada para o lado perispiritual é o centro de força. Ele cita o ponto de vista do qual as células são estudadas no plano espiritual. Tem uma história bem legal que a doutora Marlene me contou que uma vez o André Luiz levou ela em sonho, né, em desdobramento durante a noite, levou ela para um laboratório lá no plano espiritual, e ela era um laboratório de histologia, e ela ficou estudando as células no microscópio. E eram células é, perispiríticas, né, não eram células físicas, tá? Então ele coloca assim, vou colocar aqui embaixo. Nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Esse é o momento em que ele cita essa frase. De modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento, acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Ou seja, os fluidos que é matéria quintessenciada, que nos liga ao clima de manifestação que é o plano físico, né? Todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, ou austro corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo finito, que é, na minha interpretação para essa frase, o fluido cósmico universal, né? Então, o fluido cósmico universal é o que vai dar origem à matéria e o princípio inteligente que vai dar origem aos espíritos. Que travou um pouquinho a É, internet. Não sei se você estava nos ouvindo, Décio. Acho que a sua internet deu uma travada. Acho que é só a dele, né? O nosso tá. acho Você, que é só a dele. eu estou vendo normalmente. Deu uma. Ele saiu. Ele deve entrar novamente. Aguardar um pouquinho. Essas coisas acontecem, né? Aí, quando a gente depende de internet, às vezes acontece isso. Às vezes deve ter caído a conexão dele. Vamos aguardar um pouquinho, deve estar retornando. Às vezes acontece até queda de energia, né? Ah, acho que está voltando. Voltou, Décio. Você tinha dado uma.
Acho que caiu um pouquinho a tua conexão Foi um desencarne cibernético. cibernético. É, não Vamos lá. tem problema nenhum. Pronto. Então, eu dizia a respeito aqui dessa frase, né, que está lá no capítulo 2 da Evolução em Dois Mundos, em que o André Luiz fala desses dois elementos que eu correlaciono com a questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, o fluido cósmico universal e o princípio inteligente. Quer dizer, essas duas coisas, ambas criadas pelo princípio que é Deus, né, que é o princípio de todas as coisas, elas são produzidas de uma maneira pura, simples e que se relacionam. E essa relação entre elas promove as experiências que vão trazendo a evolução, tá? Em uma escala de processos evolutivos que vai crescendo, né, na medida em que vai havendo o aprendizado. Nós estamos mais ou menos no meio do processo. Então, primeiro tem a individualização do princípio inteligente, depois tem a forma animal desse princípio individualizado. Quando a gente adquire o pensamento contínuo, a gente passa a categoria de ser hominal, que é a categoria que nós nos encontramos agora. E quando a gente aprender o amor incondicional, a gente vai atingir a categoria de ser crístico, né? E acho que ainda falta um pouquinho para a gente. Mas a gente vai chegar lá, porque é lei divina, né? Então, esse processo todo, ele vai sendo trazido, né, na minha opinião, pelo André Luiz, de uma maneira a nos ensinar, ou para nos dar uma noção, né, do que isso significa. Então, algumas questões que eu acho que vale a pena a gente esclarecer a partir dessa fala do André. O que é hausto corpuscular de Deus? Hausto é o que foi haurido. Aurir é sorver ou extrair. Então, o que foi haurido ou o que foi extraído, né, de Deus. Corpúsculos sorvidos ou extraídos de Deus. É a essência primária da matéria, que é o fluido cósmico universal, tá? Esse fluido cósmico universal, os gregos tinham a ideia de uma partícula mínima indivisível, que eles chamavam de átomo. E quando a gente descobriu o átomo, a gente achou que era o átomo que os gregos falavam. Depois a gente viu que não, que os átomos tinham os elétrons em volta e que no núcleo tinha prótons, nêutrons, né? E agora já descobriram lá um monte de outras coisas, tem os quarks, tem toda uma infinidade de partículas subatômicas. Então, a ideia hoje, e que ainda é polêmica e é questionada por muitos físicos, é a ideia da teoria das supercordas. Essa teoria seria o seguinte: em vez da partícula indivisível ser uma bolinha mínima, é uma cordinha. E essa cordinha, ela vibra em frequências infinitas, velocidades e frequências infinitas. Cada velocidade e frequência da cordinha vai gerar uma partícula diferente, né? Então é só você imaginar um ventilador parado, você vê três pás. Quando ele começa a rodar, você vai ver 6, 12, até que uma hora você vai ver um disco, não é assim? Se você pegar um elastiquinho, uma cordinha redonda, como um elástico de cabelo, e ele começar a vibrar, como se estivesse tendo um ataque epilético, dependendo da velocidade com que ele vibre, da amplitude, ele vira uma bola. Você vai enxergar uma partícula, tá? A ideia dessa teoria é essa, que o átomo grego seria uma corda e não uma bolinha, e que todas as partículas teriam na sua base, né, a origem delas seria essa corda que recebe uma vibração e uma amplitude e uma frequência diferentes. Os físicos dizem também que é possível você mudar uma frequência de uma partícula, mas você não consegue esvaziá-la, ou seja, aquilo que ela recebeu de informação pode ser aperfeiçoada ou acrescida, mas não reduzida. Isso também é outra lei que dentro da doutrina espírita a gente acredita que não tem como você regredir, você só avança. Ou você estaciona ou você avança. Para trás a gente não vai.
Às vezes dá a impressão que a gente vai para trás, mas eu acho que é só quando a gente descobre que a gente não avançou, que achou que tinha avançado, né? Mas a gente não volta. O que a gente aprendeu é nosso, tá? Então, os fluidos que nos integram o clima de manifestação, que ele fala, são aqueles de origem mental, que são entretecidos na essência da matéria-prima, ou seja, é justamente essa conexão, essa ligação que deve existir entre o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, que é o que a gente chama, a gente imagina, né, que seja a interface físico-etérica. Esse termo, interface físico-etérica, é um termo que foi cunhado, né, no livro Medicina Vibracional, do Richard Gerber, né? Não fui eu que pensei essa ideia, não. Mas é que eu uso tanto isso que eu já ouvi alguém falando que é eu que cunhei o termo, não é do Richard Gerber. E faz todo sentido, porque é uma interface física, que é o que a gente conhece como matéria biológica, e etérica, que é a matéria fluídica, a matéria que está acima, que vibra acima de 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade acima da velocidade da luz, tá? Então, essas ideias confirmam aquela ideia de trindade universal que eu trouxe para vocês, né? Que é a questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, ele coloca lá: haveria assim dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? E os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Tá? Então, essa é a ideia básica, a ideia da qual eu parto para fazer todo o raciocínio dessa hipótese que eu estou trazendo para vocês agora, tá? Então, ainda no capítulo 5 do Evolução em Dois Mundos, o André volta a falar sobre as células, chamando elas de animáculos infinitesimais, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, aí que está a tal da estrutura mental da célula que ele coloca, na verdade, é uma estrutura vibracional que é subjugada a uma outra estrutura, né, inteligente superior. E isso funciona como uma simbiose, porque as células estão ajudando a gente a evoluir e a gente está ajudando aquele princípio inteligente a evoluir. Tá? Existe uma polêmica gigantesca aí dentro do próprio espiritismo e mesmo entre as AMEs sobre o momento da individualização do princípio inteligente, né? E eu trago isso também no Da Alma ao Corpo Físico, no meu livro, eu procurei dissertar bem os dois lados dessa moeda aí. Eu sou adepto da teoria de que o início a gente vai passando por períodos de individualização temporária, ou seja, o que o Emmanuel chamou de mônada, e que depois essa mônada evoluiu para alma-grupo, né? E que depois evoluiu para alma indivíduo, né? Então, segundo essa ideia, nós somos almas gêmeas, todos nós, seres humanos, que estamos na mesma faixa de evolução, porque a gente teve origem da mesma mônada, né? Da mesma alma grupo. Isso é outra coisa para ser discutida, mas eu adoro esses assuntos assim, porque a gente tem essa liberdade de ousar, né? Desde que a gente não chegue e fale assim, não, é verdade. Eu estou avisando vocês que é delírio meu isso aí. Então, eu coloco e vou testando aquela hipótese. Enquanto eu não achar um fato que a negue, eu continuo colocando ela como hipótese. E a minha ideia é estimular outras pessoas, ouvindo o que eu estou dizendo, procurarem a resposta. Se eu tiver completamente errado, mas o meu erro levar ao acerto do outro, pronto, eu colaborei com a evolução desse conhecimento, tá? Então, é exatamente dentro dessa relação entre as células e os seres que elas compõem que se estabelece essa estrutura mental da célula, que na verdade é uma estrutura
vitalista, né? Uma estrutura de fluido vital, que faz a sua conexão com uma porção de princípio inteligente, que, na minha opinião, não é ainda uma alma, não é ainda um indivíduo, ela está temporariamente individualizada para formar aquela célula e que vai se prestar às ações recebidas pela mente do animal que ela está compondo, né? Que pode ser desde sei lá, uma giardia até um, até o ser humano, tá? E quanto maior a complexidade desse princípio inteligente, individualizado, maior a influência e as competências que ela vai emprestar àquelas células, tá? Então, as células do nosso corpo todas têm exatamente o mesmo arsenal genético, né? Todos os nossos genes são exatamente iguais em todas as nossas células. São aproximadamente 75 trilhões, né? A última vez que eu vi uma estimativa. Só que desses 75 trilhões que têm os mesmos genes, uma é neurônio, a outra é fibra muscular, a outra é um adipócito, a outra é uma fibra epitelial e assim por diante. Então, como é que ela vai saber para que lado ela tem que ir, se ela tem que subir, se tem que descer para frente ou para trás, e quais são as especificações que ela tem que assumir para se transformar em determinada célula? Quem vai escolher isso para ela é a inteligência que está subjugando ela, né? E aí, essa estrutura que ela tem, que não lhe dá, né? Quanto maior a evolução do princípio inteligente, maior a sua capacidade de escolha, ou seja, vai ampliando o seu livre-arbítrio e vai ampliando também as consequências das escolhas que ele faz. Quanto mais livre-arbítrio, mais responsabilidade. Uma célula nessa condição, ela teria uma capacidade bastante restrita de livre-arbítrio, tá? Por causa do seu princípio inteligente ainda rudimentar em termos de aprendizado, tá? Então, animáculos encarnados e com estruturas necessárias para manter esse estado. Corpo, que é matéria, espaço-tempo positivo, e perispírito, que é matéria, espaço-tempo negativo. Esse conceito de espaço-tempo positivo e negativo é um conceito da física. O Dr. William Tyler trouxe essa ideia a partir de um modelo matemático e eu disserto isso no Dalma Corpo Físico. E foi o que me levou a pensar naquela história da ampulheta, né? É, quando a gente fala de chakra e centro vital, tá certo? E os fluidos que integram o clima de manifestação seria essa matéria quintessenciada, tá bom? E tem o princípio inteligente, que as células também vão ter esse princípio inteligente, tá? Como eu disse anteriormente, o modelo biológico, pelo menos para este planeta Terra, é um modelo vigente e serve para todos os animais, todos os seres vivos que a gente conhece. Em toda a sua variabilidade e das, sei lá, quase infinitas possibilidades de seres vivos que a gente já estudou aqui no planeta, e a gente tem muitos ainda para estudar, eles seguem as regras básicas, nenhum deles foge nem da física nem da biologia, tá? Então, esses animais infinitesimais têm uma estrutura mental que vamos colocar assim, emprestada, tá? Porque para eu ter uma mente, eu tenho que ter consciência. Para eu ter consciência, eu preciso ter um grau de evolução que, na minha opinião, esses animáculos infinitesimais ainda não têm, né? E foi a interpretação que eu fiz do André Luiz foi essa. Mas essas células têm um perispírito, que também não tem a mesma complexidade, mas elas têm que ter uma interface físico-etérica, porque elas têm corpo físico, tá? Então, é mais ou menos assim que eu enxergo essa questão, tá? A discussão sobre que tipo de estrutura mental ela tem seria essa: é um princípio inteligente rudimentar. Então, ele vai se renovando continuamente no corpo físico e perispiritual, ou seja, ela não tem, quase não tem tempo de desencarnada. E quando uma célula morre, ela não tem alma. Esse princípio inteligente que estava animando ela volta imediatamente para a mônada da qual ela teve origem.
Quando ela volta para a mônada, ela leva para essa mônada a experiência de encarnada que ela teve. E isso daí modifica a mônada, tá? Eu vou dar um exemplo de como eu imagino isso. Bactérias, Escherichia coli do hospital X, que o infectologista vai lá e estuda. Aquela Escherichia coli, daquela cepa específica do hospital X, é resistente à penicilina. Por quê? Porque as bactérias que escaparam ou que faleceram, né, que desencarnaram por causa da penicilina, elas levaram uma instrução para a mônada. E é a mônada que está habitando aquele hospital. Quando ela vai reencarnar, quando a célula vai reencarnar, ela traz essa experiência e faz uma modificação bioquímica que deixa ela resistente ao antibiótico. Por que que a Escherichia coli do hospital Y não é resistente à penicilina e do X é? Porque são mônadas diferentes, né? Apesar de ser a mesma bactéria. Então, essa é uma ideia que eu tenho. A ideia que eu faço dessa questão é exatamente essa. Quer dizer, por que que a bactéria desenvolveu resistência? Porque ela aprendeu, tá? E isso daí vai acontecer em outros níveis com outras formas de vida, né? Mesmo depois que a gente que você deixou de ser mônada, que as almas já esporularam daquela mônada, aquela mônada deixou de existir como mônada e ela passou a existir como um grupo de almas, de espíritos. A imagem que eu faço é o seguinte: era uma piscina de água, eu tirava uma gotinha de água, eu tirava um copo de água, enquanto o copo de água estava ali, você olhava aquela porção de água que estava ali individualizado. Quando eu jogava a água de volta na piscina, acabou a individualização. A água misturou e acabou. Quando você tem a individualização, não é mais uma piscina de água, é uma piscina de bolinha, igual essas que as crianças brincam. Eu tiro a bolinha da piscina, ela é uma bolinha vermelha. Eu jogo ela na piscina, ela se mistura com as outras bolinhas vermelhas, mas ela ainda é uma bolinha vermelha, né? Ela continua sendo um indivíduo. Então, essa é a ideia que a gente faz. Quanto mais primitivo for o princípio inteligente, menos tempo ele fica desencarnado, mais tempo fica encarnado. E essas encarnações, elas são compulsórias, elas têm um fluxo que vai gerando constantemente para haver essa troca, tá? E aí eu teria esse princípio inteligente que ficaria temporariamente individualizado e depois voltaria à mônada ou a alma grupo. E depois, quando ele atinge um certo grau de maturidade e desenvolvimento, ele vai esporular, ele vai sair daquela alma grupo ou daquele princípio, daquela mônada, e ele vai criar uma estrutura mínima psíquica para não voltar assim para não perder mais essa individualização. Então eu imagino assim, por exemplo, eu falei das bactérias, mas vamos falar de um formigueiro, né? Na minha ideia, o formigueiro é uma alma grupo, o formigueiro. Cada formiga é um indivíduo que está temporariamente ali animado por princípio inteligente, ou seja, a formiga tem princípio inteligente, perispírito e corpo físico. A hora que eu desencarnei a formiguinha lá, que eu apertei ela lá e aí ela desencarnou, eu descolo, eu desfaço a conexão dela do corpo físico com o perispírito dela e ela imediatamente, a porçãozinha que formava a alminha dela ali, volta para alma grupo. E ela deixa de existir como indivíduo. É por isso que o formigueiro reage como um indivíduo, né? Porque é como se as formigas fossem metástases dela, né? Todas as formigas juntas formam uma alma que seria a tal da alma grupo, tá? Gente, essas são ideias que eu trago a partir desses pensamentos que eu tenho e das ideias dentro da fisiologia que eu procuro explicar. Mas, por exemplo, a doutora Ivênia, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, ela não concorda comigo. Ela acha que a individualização ela já se dá na célula. Ela fala que a própria membrana citoplasmática já é um fator de individualização. Eu também acho, só que eu acho que ele é temporário. Eu acho que dentro da escala filogenética do planeta, quando é que eu tenho animais que já são almas, que são definitivamente individualizados? São aqueles que têm pineal, porque a pineal é a expressão biológica da alma, e
seguindo o André Luiz, aqueles que têm hemácia, com hemoglobina, tá? Então, ele cita isso também como dos sinais de individualização permanente do psico inteligente, tá certo? Então, assim, por essa ideia, a gente teria a alma nos peixes, não em todos, mas nos peixes vertebrados com hemoglobina, que tem pineal, tá? Então começaria daí. A partir desses peixes eu já teria um indivíduo. Ele já seria piscina de bolinha, não é mais piscina de água, tá? E os indivíduos que estão abaixo desse marco na escala filogenética seriam princípios inteligentes temporariamente individualizados, tá? De qualquer maneira, essas inteligências estariam subjugadas a pensamentos, ou simples ou complexos, que comandam a sua existência. Ou seja, esse peixe, que já é uma alma, que tem pineal e hemoglobina, ele é composto de células. E essas células dele respondem aos pensamentos dele, que são simples, mas que ele já tem, né? Ele já teria essa mente rudimentar, já estaria instalada ali, no indivíduo que tem um princípio inteligente definitivamente individualizado, tá? Essas células estariam subjugadas e a serviço, né, do princípio inteligente em estágio mais nobre. Mas, assim, é uma simbiose, é um caminho de ida e volta, né? Porque esses animais precisam do corpo para aprenderem e as células precisam da experiência para evoluir, tá? E então um ajuda o outro, tá certo? É, Sem a gente esquecer que tem as células perispiríticas. Então, durante muito tempo, eu li o André Luiz, no Mundo Maior, ele faz muito essas observações, e ele vai ver o cérebro da pessoa que ele está examinando, e descreve as estruturas cerebrais e celulares, e eu achava que ele estava olhando para o cérebro físico. Não, ele olha para o cérebro perispirítico, né? O nosso corpo é uma cópia do perispírito, mais especificamente do duplo etérico, é uma cópia do duplo etérico, e não o contrário. Então, quando ele examina as células, ele examina a célula do duplo etérico, tá? Que para algumas pessoas é perispírito, para outras não. Então, aí já é uma outra zona nebulosa aí, né, de polêmica, mas que também eu acho que não, essa é uma polêmica do bem, assim, não faz muita diferença, tá? É a mesma coisa que eu estou aqui no meu quarto e eu falar que aquela porta é a porta do corredor. E se eu estiver no corredor, eu olho para a mesma porta e falo que é a porta do quarto. Na verdade, a porta é interface. Então, ela não é nem do quarto, nem do corredor, ou é dos dois. Depende de como você quiser considerar, tá? Bom, essa é a posição do André Luiz e a minha interpretação do que o André colocou, tá? Tá, mas tem alguma coisa na ciência que pode corroborar com essas ideias que o André Luiz trouxe para a gente? Eu queria que vocês se lembrassem das datas em que os livros do André Luiz foram psicografados. Eu estava falando aqui com o Newton, como o tempo passa rápido, né? Parece que a gente outro dia tinha 18 anos, agora já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas o lance é o seguinte. É, tem 70 anos. Vai fazer um século daqui a pouco, essa obra do André, né? E é extremamente atual, tá? E tem muito a ver com o que a gente está vendo acontecer na ciência hoje em dia, tá? Primeiro, vamos falar do conceito de mente, quais são as teorias vigentes. Bom, existem dois lados dessa questão. Um lado é o lado materialista e o outro lado é o lado espiritualista. O lado materialista é a filosofia monista. O que que é filosofia monista? O materialista, ele acredita que só existe uma coisa, matéria, nada mais. Então, tudo tem que ser explicado pela matéria e tudo é uma variabilidade de manifestação da própria matéria, tá? Então, essa é uma posição monista. Eles são chamados de reducionistas, exatamente porque eles reduzem tudo que existe a um único elemento, tá? Que é procurar todas as respostas a partir da matéria. E como ele é monista, ele não compara
o sistema dele com nada, porque ele não considera nada, ele só considera a matéria, tá? Eu gosto muito de enfatizar isso. Quem é monista, materialista, reducionista é o cientista, não a ciência. A ciência é um caminho de busca da verdade, certo? E ela não tem partido, não tem nenhum tipo de preconceito, nem regra básica. Quem traz as regras são os paradigmas. Os paradigmas são ferramentas construídas pelos cientistas para estudar o seu campo de interesse, tá? E para fazer isso, eles criam uma ferramenta, que é o paradigma, que ajuda a estudar. E isso vai ser útil até que essa ferramenta fique obsoleta, ou até que eles esgotem aquela área que eles estão estudando. Aí você vai ter que trazer uma ferramenta mais moderna, nova, para elaborar ideias novas e achar respostas para as perguntas que você está trazendo, tá? Então, o reducionismo, o materialismo reducionista, ele é eu considero um efeito da inércia, né, que a ciência ainda está sofrendo, é, do que ela passou anteriormente, que era o predomínio da igreja, do misticismo, todas as tentativas da ciência de explicar os fenômenos eram combatidos se eles iam contra os dogmas que a religião trazia, e eles viraram a mesa, viraram o arreio, né? Quer dizer, então a gente não vai mais considerar nada da parte espiritual. Naquela época foi muito importante isso, e trouxe a gente onde a gente está hoje. Só que a gente está chegando num ponto que a gente está estudando o espaço entre as partículas subatômicas do núcleo. Como disse Einstein, se ele não disse, deveria ter dito, o materialismo vai terminar por falta de matéria, ou seja, não tem mais matéria para estudar. A gente já chegou lá no CERN, no acelerador de partículas lá na França, entre a França e a Suíça, o diretor do CERN falou que o objetivo deles é estudar o nada que existe entre as partículas. Ou seja, eles acabou a matéria, tá? Então existe alguma coisa além da matéria. E é isso que faz o pensamento dos dualistas, né? Que são que é o segmento de cientistas nos quais a gente se inclui, né? Nós que somos espiritualistas, tá? Então, eles são também deterministas, né? Por causa dessa questão da matéria, tá? Já o espiritualismo é uma filosofia dualista, na qual existe não só o material, mas também o imaterial. Não tem só o corpo, mas também a mente. Então, tem muitos materialistas, reducionistas, que negam a consciência. Por incrível que pareça, né? Eles negam mente e consciência. Eles falam que isso não existe, né? Eu passei por isso num congresso lá na Alemanha, uma professora da Universidade de Berlim falou isso, e depois na discussão lá, eu perguntei para ela qual consciência tinha chegado à conclusão que a consciência não existia. Porque é um conceito autoexplicativo. Eu não tenho que provar a existência, eu tenho que explicar, entender. Não tem que provar, ela é autoevidente, né? A consciência é autoevidente, né? Então, esse tipo de dificuldade que eu acho que nós estamos superando. Eu acho que o processo está bem adiantado já, mas ainda existem resistências bastante importantes com relação a isso, tá? E esse espiritualismo, essa filosofia dualista, ela segue princípios que são abordados, trazidos pela física quântica. E aí a gente esbarra de novo numa outra pedra, né, que são os físicos ortodoxos, que eles nem gostam da quântica, porque a quântica dá um nó na cabeça deles e perverte a realidade percebida, né? E aí eles vão ter que admitir que nem tudo é o que parece. E mais, qual é a pedra filosofal da quântica? E olha, eu sou apenas um cirurgião, não é? Eu não sou físico nem nada disso, mas assim, a quântica, um princípio básico da quântica é que a matéria vai se comportar de uma maneira ou de outra dependendo do observador. Quem é o observador? Quem observa? Se a matéria se comporta de acordo com o observador, a quântica é dualista. O observador é quem observa. Quem observa? Quem tem inteligência, quem tem consciência, quem é capaz de observar. A matéria não observa a matéria. Então, lá de saída, a quântica já traz o dualismo, e isso choca de frente
com os cientistas mais ortodoxos. Isso traz um problemão para eles, é uma baita dor de cabeça, né? O André Luiz, que é um físico que está na AME ABC, eu encontrei ele no MEDNESP de Belo Horizonte. Foi a vez que eu conheci ele. Ele fez uma palestra magnífica lá. E depois eu conversando com ele, ele falou assim: Décio, eu ouvi mais sobre física quântica aqui do que em todos os congressos da USP que eu fui. Eles têm medo de falar desse assunto. Não é legal, não é confortável, né? E ainda mais quando vem um médico metido a besta e vai falar um monte de coisa de física quântica que ele não sabe, né? Então, assim, eu tenho os meus segredinhos, né? Eu tenho a doutora Célia Dantas, que é uma física quântica com pós-doutorado em quântica lá de Goiânia, e eu consulto ela quando tenho problemas com esse assunto. Mas eu não estou discutindo quântica, não estou fazendo conta, eu estou falando dos princípios básicos, que são os mesmos princípios básicos que a gente utilizou tanto tempo na mecânica newtoniana e que a gente usa com desenvoltura no relativismo einsteiniano. Por quê? Porque a física trata de estudar as leis naturais, que são leis divinas e que são verdades imutáveis e perfeitas. Então, quando você tem a abordagem dessas leis, você faz emergir princípios básicos que vão se encaixar em todas as outras áreas da ciência, incluindo a biologia e a medicina, né? Por isso que eu já perdi o medo de ser inadequado e já perdi o medo também de ser criticado quando eu misturo quântica com biologia. Principalmente porque tem caras muito mais proeminentes que eu que já fazem isso, como o Dr. Bruce Lipton, que escreveu aquele livro A Biologia, ah, a Crença, a Biologia da Crença, né? E ele fala claramente isso. Edgar Morin, um dos maiores filósofos do nosso tempo, ele fala claramente isso, que é preciso misturar os segmentos da ciência para que a gente conheça a verdade. A gente dividiu os segmentos de forma didática para facilitar, né? É o que falava Descartes. Diante de algo complexo, divida em pequenas partes e estude as pequenas partes. Mas ele nunca falou que não era para juntar depois. A gente é que resolveu que não ia juntar mais. O coitado do Descartes deve ter virado no túmulo umas 10 vezes lá, quando todo mundo fala que ele é o pai do materialismo. Na verdade, não. Ele é o pai do método científico. E diga-se de passagem, o que ele falou vale até hoje e, na minha opinião, vai valer até o final dos tempos, porque é verdade, né? Os quatro passos cartesianos para a ciência são preciosos. E a gente tem que seguir esses quatro passos, porque senão a gente não produz ciência, né? A gente tem uma chance muito grande de escorregar, certo? Então, o que dizem os espiritualistas? E não são poucos, viu, gente? Já tem bastante gente pensando nisso. O cérebro é apenas o mensageiro da consciência. Olha lá o cara. É o pai da medicina, Hipócrates. Já falava isso antes de Cristo, tá? Quem mais? O Descartes, que eu já citei. O homem é uma coisa que pensa, né? É, Isso é um espírito, um intelecto ou uma razão, tá? Então, Descartes pensou certo. Ele era um teólogo também, né? E ele dividiu o mundo segundo duas dimensões, que é a resistência sobre a sua natureza física, incluindo o corpo humano, e a res cognitus, que é referente às coisas da mente e do espírito, ou seja, um dualista, né? Olha lá, Descartes, tá? O pai do método científico, certo? Os seres vivos possuem uma ânima sensitiva, completamente separada da matéria. Olha lá. O Stahl, teoria médica vera. Era um médico e químico alemão que trouxe uma série de informações importantes no nascedouro da medicina moderna, tá? O homem é uma inteligência servida por órgãos, Luiz de Bonaldi. Aí você vai falar assim, pô, Dé, você só pegou os caras lá de baixo, né? Não, a gente vai chegando mais para frente, vai encontrar esse senhor aqui, Dr. Nobu Fakuri, que é um grande neurocientista e neurologista da Unicamp, e que foi um dos pioneiros a fazer essa conexão do espiritismo e dos conhecimentos de André Luiz com a medicina.
E ele diz lá, no seu livro Muito Além dos Neurônios, ele fala que a mente é uma entidade corporificada que instrumentaliza o cérebro para se inserir na realidade física que vivemos, tá? Eu diria que não é nem realidade, né? Essa ilusão física que nós vivemos, né? O mundo físico que a gente acha tão palpável e tão real é um mundo de ilusões, né? É uma interpretação do nosso cérebro. E aí eu lembro do Auguste Rodin, né? O pensador, né? Que o órgão, o organon é o meio, recurso ou instrumento. Então, o nosso organismo é um órgão. Alguém tem que ir lá para tocar, né? Então, você vê que toda a origem da filosofia, da medicina e da ciência é dualista, tá? E essa imagem, que eu sempre achei um tanto estranha, eu nunca interpretei ela adequadamente, um dia assistindo uma aula da doutora Ivênia, ela me fala que é a imagem de toda a potência física, de toda a força, a musculatura física, totalmente subjugadas à mente, né? É essa a imagem do pensador. A partir daí passou a ser minha escultura favorita, que eu mais gosto, né? Que mostra exatamente como o que nós somos não é o nosso corpo, mas muito pelo contrário, o nosso corpo é um avatar, né? A nossa alma é que o comanda, tá? E o materialismo? O que dizem os materialistas? Bom, o pensamento é resultado de processos cerebrais mecânicos. Até hoje a gente fala em mecanismos psicológicos, mecanismos de pensamento. O mecanismo é uma origem da mecânica newtoniana, né? A gente chama de máquina. O que que é uma máquina? É um monte de peças, engrenagens, que são colocadas para produzir determinado trabalho. Um computador nem pode ser chamado uma máquina. Ele é um aparelho, porque ele é eletrônico, não tem peça mecânica interferindo uma na outra. O nosso carro hoje é meio máquina, meio aparelho, né? Ele tem alguns mecanismos ainda, né? Mas cada vez mais os mecânicos têm menos mecanismos para corrigir, né? Minha mulher comprou um carro elétrico, deu problema, nós levamos na concessionária, em vez do cara colocar no elevador para olhar embaixo, ou de abrir o capô para ver o que estava acontecendo, colocou uma USB no painel e passou no computador lá. E aí eu descobri que ela não comprou um carro, ela comprou um computador com roda para levar ela para os lugares que ela tem que ir. É a mais pura verdade, né? E na época, o que que predominava? Era a mecânica newtoniana. Nada mais que isso. Então, esse médico filósofo francês, o Maitrier, ele falava que o pensamento era um processo mecânico, tá? Típico da época em que ele vivia, né? Da ideia que ele tinha. O Cabanì, que era um filósofo e fisiologista, ele já falava que o cérebro é o órgão que secreta pensamentos como o fígado secreta a bile. Por incrível que pareça, tem gente que fala isso hoje. Por incrível que pareça, em 2025, tem fisiologista que acredita nisso, né? Que a mente nada mais é do que uma secreção do cérebro, né? Com evidências vastas e consistentes evidências de que existe mente sem o cérebro funcionar, tá? As experiências de quase morte estão muito bem documentadas a esse respeito, né? E o doutor Antônio Damasio, que é um neurofisiologista português, escreveu o livro O Erro de Descartes, que eu tiro um sarrinho dele, que falo que é o erro de Damásio, porque o Descartes estava certo e ele, Damásio, estava errado. Ele fala que os sentimentos são o resultado de uma curiosa organização fisiológica que transformou o cérebro no público cativo das atividades teatrais do corpo. Então, ele acha que os nossos sentimentos, as nossas ideias, nada mais são do que o produto do que acontece com o nosso corpo, né? E não tem nada mais falso que isso, eu nem preciso justificar, porque é só você ver a sua própria experiência, né, como ser humano, do mesmo jeito que não tem que provar que existe consciência em você, não dá para provar que é o seu corpo que faz você ter os sentimentos, e não o contrário, né? Todo mundo aqui já teve apaixonado alguma vez na escola, principalmente, quando a gente se apaixonava, e o seu coração não disparava primeiro e depois você olhava para a menina e falava, nossa, eu acho que eu gosto dessa menina. Primeiro você olhava a menina que você gostava, e aí seu coração disparava, você ficava suando, pálido,
Ou seja, o corpo que reage à sensação, ao pensamento, e não o contrário, né? Eu acho que o Dr. Damasio nunca se apaixonou na escola. E aí, depois, lá em 2004, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, ele já estava lançando, acho que o segundo ou terceiro livro, e eu fui ler a entrevista porque eu gosto dele. Eu acho que a gente tem ideias diferentes, mas eu acho ele um cara muito inteligente. Ele só é preconceituoso. E aí ele escreveu assim, ele respondeu assim, do ponto de vista da minha intuição, sempre me pareceu que sentir uma emoção, antes de mais nada, era sentir o que se passa no seu corpo. E eu queria estar lá para perguntar para ele, doutor Damasio, o que que é a intuição, então? De onde vem a intuição? De qual célula? Não é? Porque a própria noção dele de intuição já remete ao dualismo, né? A necessidade da existência de alguma coisa que não seja a matéria, tá? Então, ele coloca lá que não é possível conceber emoção sem alteração do corpo, ele está invertendo, né, o efeito pela causa, né? Então, o erro não foi do Damasio, o erro foi do Damasio e não do Descartes, né? Que o Descartes pensou, penso, logo existo. E o Damasio fala, existo, logo penso, né? Ele inverte a lógica, tá? Bom, quais são as conclusões que a gente tira disso daí? Esse é o Dr. Mário Borregar, é um neurofisiologista é, austra- é, canadense, né? Eu não sei se ele está ainda no Canadá, ele foi para a Califórnia, porque depois que ele escreveu um livro maravilhoso, chama O Cérebro Espiritual, ele perdeu o cargo lá na universidade dele, em Montreal, e logo os americanos já caçaram ele, né? Os americanos são bons para isso, eles não deixam uma boa cabeça perdida por aí, eles já levam logo para lá. E ele coloca, ele é um dualista declarado, o livro dele ele traz isso de uma maneira bastante bem colocada, e ele diz que os processos mentais, muito bem estudados pela neurofisiologia, não são a mente. O que são os processos mentais estudados pela neurofisiologia? É você estudar, principalmente agora com a neuroimagem funcional, uma ressonância nuclear magnética funcional, e o indivíduo tem, você pede para ele lembrar de alguma coisa, ele lembra, você vê a área do cérebro que acendeu. Você faz ele ter raiva, vê qual área que acendeu, e assim por diante. Esses são os processos mentais. Mas aí, quando o materialista fala que é por causa que acendeu aquela área que ele teve aquela reação, o dualista fala, não, ele mandou aquela expressão e aquela expressão vai ser traduzida no cérebro dele através daquela área. E aí depois ele se manifesta. E esse é o caminho lógico, o caminho que vai preencher todas as etapas desse pensamento neurofisiológico, tá? O absurdo gerado é aquele que eu falei anteriormente. A mente, como produto, não pode livre-arbitrar. O livre-arbítrio é característica primária da consciência. E negar a consciência, que é a mais óbvia experiência humana, é, é um dogmatismo. Quer dizer, eu lembro daquela fábula do lobo e das uvas, né? Quer dizer, o lobo viu a parreira de uvas, começou a salivar, ficou pulando para tentar pegar, não conseguiu pegar. Aí não conseguiu pegar, deu as costas e falou: estão verdes. Aí bateu um vento, ele achou que a uva tinha caído, voltou salivando e não tinha caído a uva. Ele deu as costas de novo e falou: estão verdes. Ou seja, você não consegue explicar, você tenta ignorar, você dá as costas. Não, isso não é uma atitude científica, né? É uma atitude humana, mas não científica, tá? E dogma não é ciência, tá? Em ciência, dogma a gente chama de preconceito, mas é a mesma coisa. Se não é igual, são irmãos, gêmeos, né? E aí a gente tem esse absurdo aqui, com todo respeito, esses cientistas são pessoas extremamente competentes e tudo, né? Mas que emitem alguns conceitos que chegam a ser infantis, né? Quer dizer, que a pessoa não está nem enxergando por conta do preconceito. E o Paul e a Patrícia Churchland e o Daniel Dennett, que também é outro materialista, eles falam que consciência e mente, como conceitos, serão eliminados pelo progresso da ciência, junto de ideias como livre-arbítrio e eu. Não sei o que vai sobrar se você tirar tudo isso. Eles estão negando a própria individualidade, né? Como é que uma pessoa inteligente pode chegar ao ponto de falar um negócio desse? É muita arrogância, né? Se a inteligência dele está acima dele mesmo, né?
Então, isso não, na minha cabeça não. E aí a frase que eu fiz para a doutora lá em Berlim, né? Qual consciência concluirá que a consciência não existe? É muito difícil explicar isso. Já o Mário Beauregard traz assim: uma vez que a consciência e o pensamento sejam inteiramente produtos físicos do cérebro, o que nos faz pensar que temos livre-arbítrio? E o livre-arbítrio é outro conceito de verdade autoconsciente, né? A gente escolhe. Tudo bem que as nossas escolhas são totalmente influenciadas e influenciáveis, mas a gente escolhe. Quem escolhe, no final das contas, somos nós, né? Então, ele coloca assim: que fantasma, que mente, que eu, que alma, que qualquer outra coisa para borbulhar no seu tronco encefálico para dar livre-arbítrio. É, é, Como é que alguém vai sentar diante de uma tela e pintar a Mona Lisa? Da onde veio aquilo? Da onde veio a genialidade, a inventividade, a criatividade? Da onde vem a capacidade de um indivíduo de sintetizar uma droga, de estabelecer uma teoria física ou matemática, não é? De produzir qualquer coisa que seja baseada na inteligência, na escolha e na criatividade? Não existe nenhuma. Nós não chegamos nem perto de explicar isso com a neurofisiologia monista, materialista. Não chegamos nem perto, tá? E o Mário Berregar fala uma coisa interessante, que tem que ter muita fé para ser ateu. Quer dizer, para você acreditar nisso, tem que ter muita fé. Eu tenho o meu malvado preferido, né? O predileto, tem o filme. Eu tenho o meu ateu predileto, né? Aqui em casa. E uma vez a gente estava discutindo sobre o início do universo. E ele falando, pai, todo mundo sabe que começou com o Big Bang. Eu também sei, eu também acho. Então, para que tem que acreditar em Deus? Porque antes do Big Bang tinha o quê? Ele falou nada. Eu falei, então tá bom. Você acha que o nada criou um Big Bang que criou tudo que existe? E eu sou o místico. Eu que acredito em milagre, em coisas. Então tem alguma coisa errada aqui. Né? Quer dizer, a própria epistemologia da ciência exige a existência de uma causa. E a causa tem uma causa, que tem uma causa, que tem uma causa, que tem uma causa. Onde é que vai terminar isso? Na causa primária. E a causa primária sempre existiu, que é uma coisa difícil de caber na nossa cabeça, porque na nossa linha do tempo tudo tem o referencial do começo. Se não tem começo, não tem meio, não é? E não vai ter fim. Então, isso tudo dificulta muito a nossa visão ainda dentro da caixinha, né? Então, para você acreditar no materialismo, você tem que ser místico. Você tem que acreditar que o nada criou alguma coisa. Isso vai tudo contra todas as probabilidades, contra toda a lógica que você pode amealhar para trazer qualquer tipo de teoria, né? Então, aí são as nossas conclusões. Com o avanço do conhecimento da fisiologia do cérebro, vamos constatar, estamos constatando, que todos os processos mentais têm origem espiritual e que encontram na estrutura física cerebral um instrumento de manifestação. Existe um metasistema não físico, independente da estrutura física, mas que a organiza e através da qual se manifesta. Essa palavra metassistema, eu li em alguns artigos em que os autores não queriam usar a palavra alma. Então, eles usam a palavra metassistema. Para mim, tá bom. Não tem problema nenhum. Podemos usar essa palavra. A mesma coisa, você não quer falar a palavra Deus, você fala a causa primária. Para mim, não tem problema nenhum. Nós estamos falando da mesma pessoa, né? Não tem problema. Se ainda não podemos evidenciar, sem sombra de dúvidas, a existência do espírito por falta de evidências, entre aspas, porque tem muito mais evidência da existência do espírito do que da sua ausência, é certo e indiscutível que não se pode mais aceitar o materialismo reducionista como base científica válida e suficiente para análise dessas questões, já que o conhecimento gerado pelo próprio paradigma materialista tratou de esgotá-lo. Então, é assim: o paradigma materialista está encerrando os seus trabalhos porque ele foi extremamente competente em fazer o que ele se propôs a fazer, que era estudar a matéria. Você acha que não tem mais nada para estudar da matéria? Muito pelo contrário, acho que ainda tem muita coisa para se estudar. Só que eu acho que nós já sabemos o suficiente para poder afirmar que só a matéria não explica tudo. É necessário a gente partir para um outro elemento. E aí, no mínimo, a gente tem que ser dualista.
no mínimo, né? Negar o paradigma espiritualista é virar as costas para todas as evidências científicas que se impõem neste momento, e isso é uma questão de preconceito e vaidade, comuns a todos os períodos de grandes mudanças e transformações da humanidade, né? Isso é um filme que a gente já viu. Já sabemos o suficiente para que não sejam mais necessários abrir os nossos corações para aceitar a realidade espiritual do ser. Agora a gente tem que abrir as nossas mentes para que isso aconteça. Não depende mais de sensibilidade ou inspiração, depende de atenção e razão, o que torna a tarefa muito mais acessível a todos. Enquanto eu estou acreditando em Deus, porque eu sou da turma A, da turma B, porque eu nasci num país ou no outro, enquanto eu tenho uma forma de acreditar em Deus, porque eu sou de tal religião ou de outra religião, tudo isso depende de cultura, de vontade, de afinidade, e isso daí vai variar de pessoa para pessoa. No momento em que a ciência traz isso como verdade e apresenta as provas, então fica muito mais fácil de todo mundo acreditar na mesma coisa, tá? Eu achava que isso ia terminar com as polêmicas. Hoje, com a mídia social, eu já descobri que não. Quando eu vejo que tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que vacina não serve para nada. Quer dizer, em 2025, a gente ser obrigado a ouvir esse tipo de coisa. Então, eu tenho certeza que, mesmo que você prove por A mais B a existência do espírito, a sua relação com o corpo, que isso gere tecnologias que possam ser utilizadas na medicina, que isso traga benefícios para as pessoas, ainda você vai encontrar alguns que vão negar isso aí, tá? Por enquanto, né? Porque o planeta está passando de expiação para planeta de evolução, e eu acho que no planeta de evolução não vamos mais ter esse tipo de dificuldade, tá? E aqui o nosso querido André Luiz, né? Que, para variar, ele estava certo no que ele trouxe há mais de 70 anos, né? Trazendo as verdades que naquela época eram insuspeitas e que a gente tinha muita dificuldade para entender e para aceitar. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo junto com o Jorge Daher e com não foi o Alexander, já vou lembrar o nome dele. E a gente pegou todas as afirmativas que o André Luiz fez sobre a glândula pineal na obra dele, e comparamos essas afirmativas com a ciência atual. E tudo que ele falou foi comprovado. Tudo que ele falou foi comprovado. E aí a gente escreveu um artigo científico que foi publicado na Neuroendocrinology. Tá disponível lá em Open Access. Quem quiser, é só colocar lá que vai poder ler o artigo. E eu tive a honra de colocar meu nome nesse artigo que eu acho que é justamente a gente dando a notícia para a comunidade científica de que a gente tem uma coisa chamada revelação espírita e que trouxe conteúdo de alta complexidade e com alto grau de precisão através do André Luiz, né? Agradeço a paciência, espero que tenha sido útil e estou à Foi, disposição para alguma foi, pergunta. foi excelente, Décio. Depois dessa exposição aí excelente que o Décio fez para a gente, vou abrir aqui para considerações e perguntas, né? Queria começar o seguinte: é, a ciência materialista já começa a desabar, né? Assim, a gente já começa a ver que ela já está desabando. E isso tudo passa por isso que você falou, principalmente do princípio inteligente, né? A gente sabe que o princípio inteligente é o princípio agregador da matéria. Então, toda matéria que está em torno de nós, todos os átomos do nosso perispírito, do nosso corpo físico, só estão ali porque existe um princípio inteligente que começa lá no reino mineral. A própria pedra ali tem um princípio inteligente que agrega aquela matéria, e esse princípio inteligente vai estagiando no reino mineral, vegetal, animal, minal, angelical. Então, essa questão do entendimento do princípio inteligente, ela é a questão, é o cerne da questão para o entendimento disso tudo, né? Então, assim, e aí a gente começa a entender que a matéria ela está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas, né? Então, essa questão cerne aí do princípio inteligente é fundamental. E a gente começa a entender, né, que não só a nossa felicidade, como a nossa saúde física depende disso, né? Então, aí vem
a nossa reforma íntima, né? O que o Cristo trouxe para a gente ser feliz e saudável. A gente sabe que nos mundos superiores não existe doença, por quê? O princípio inteligente, os espíritos ali já estão numa condição que é matéria, ter um controle da matéria. Então, essa questão é fundamental nesse entendimento, né, do princípio inteligente. Aí tudo vai passar, né, vai passar por aí. Outra questão que você tocou inteligente, é interessante, essa questão da mônada, né? É, nas filosofias espiritualistas, eles tocam muito nisso, assim, orientais, né? Eles dizem que a gente é um fractal de alma, né? Que a gente veio de uma. Então, eles têm até um entendimento, um conhecimento a respeito disso, até mais, vamos dizer, avançado do que nós, né? Essas filosofias espiritualistas, né? Então, assim, é uma Uhum. questão também bem interessante, que acho que o espiritismo ainda precisa caminhar um pouco mais em relação a É isso. interessante esse assunto, Newton, porque, por exemplo, quando eu comecei a discutir isso com a doutora Marlene, com a doutora Ivênia, os mesmos trechos do André Luiz que eu usava para justificar a minha hipótese, elas usavam para justificar delas. Então você vê como a dificuldade é muito grande. Por isso que eu acho que é uma questão totalmente aberta. Mas eu penso que tudo na natureza é um processo. Nada hoje está de um jeito, amanhã já está do outro. Tudo é um processo. A gente coloca uns marcos nesse processo para a gente entender, ou para ficar didático para a gente. Até aqui, que nem meia-noite de 1999, de dezembro de 1999 para janeiro, o que que mudou? Não mudou nada, mudou que a gente comemorou a entrada do novo milênio, abrimos um champanhe, por causa do quê? Do marco que nós estabelecemos ali, né? Que amanhã é um outro dia, é o primeiro dia do novo milênio. Mas, assim, o dia não parou, não aconteceu nada de excepcional e assim por diante. O processo da individualização, eu acho que é isso aí. E teve alguns marcos. Então, a formação de uma mônada, depois essa mônada se dividir em almas-grupo, depois essas almas-grupo se dividir em espíritos, que vão continuar evoluindo juntos, uns dos outros, que somos nós, né? Mas, assim, em que momento isso se dá? Quais são os outros sinais que podem justificar esse tipo de manifestação? São hipóteses que a gente está apresentando para, no futuro, serem esclarecidas, né? Tem um grande caminho ainda para Tem. caminhar em relação a isso, né? Mas, assim, esses conceitos que você colocou são fundamentais, né? De princípio inteligente, coisa para a compreensão disso tudo, né? Senão fica muito difícil da gente compreender, né? Então, deixar também para os outros aí, quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, Flaviana, boa noite. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, mas quero só agradecer. Eu não sou médica, então agradecer ao Dr. Décio. Então ainda fico um pouco perdida em alguns termos, assim, né? É bem profundo, mas no geral achei muito interessante. Estou pensando aqui não como médica, mas como na minha cabeça, no conhecimento que eu tenho, eu falo, gente, já faz uma grande diferença da nossa percepção, inclusive em relação à nossa influência, né, assim, a responsabilidade em relação ao seu corpo, ao seu processo, tanto de saúde quanto adoecimento, já vai ampliando, né? Tirando aí essas terminologias técnicas, eu estou aqui pensando como paciente, enfim. E a diferença que faz um conhecimento, né? E quanto que já expande essa consciência nossa e essa nossa capacidade de fazer uma escolha diante de tantas possibilidades que temos, independente das teorias, né? Quem tá certo, quem não tá, e coisas ainda que vamos descobrir, óbvio que hoje é uma verdade, talvez amanhã já não sejam, mas e com base na espiritualidade, de fato, isso que o senhor falou, não tem mais como negar. E eu acho que a própria medicina hoje está contribuindo muito no sentido de trazer essa visão. Quando eles abrem um departamento dentro do CRM, eu achei sensacional. Eu acho Uhum. muito importante, principalmente para que os próprios médicos possam trazer um pouco mais dessa humanidade, dessa questão no trabalho, porque
no meu trabalho eu vejo muita fala de pacientes com processos de adoecimento, né? Porque eu sou psicóloga, e o quanto que uma fala de um médico que tira uma esperança da pessoa destrói ela, e o quanto uma fala de um médico que eleva, falando, não, vamos correr atrás, hoje a ciência está avançando, nós vamos ficar aqui do seu lado, nós estamos te ajudando, o quanto faz uma mudança nessa consciência dela em relação à doença. Uhum. Então, eu acho isso muito bacana, assim, eu vejo muito isso. Então, eu só queria ressaltar, porque é uma coisa que eu tenho, estudando aqui na AME e todas as outras questões que eu tenho estudado, eu percebo muito isso, assim, na fala dos pacientes, também essa humanização nossa enquanto profissionais da saúde. Então, eu acho que não tem mais mesmo essa, também concordo, não tem como negar mais que não é a matéria, e que a matéria não é o principal que domina, né? Esse espírito, muito mais coisa vamos avançar. Então, a importância desse trabalho, né, que vocês têm feito quanto cientista, todo mundo aqui, a própria Anne, nossa, é incrível, né? Quanto mais a gente for trazendo isso para conhecimento de todos, lógico, de uma forma que todos nós possamos alcançar esse entendimento, só no sentido de ampliar a consciência para que, poxa, eu me sentir responsável cada vez mais e buscar esse conhecimento, tá? Como é que eu faço então esse pensamento ser melhor, né? Como é que eu uso a fé a favor então de um pensamento melhor e dessa saúde toda, e que no fim a busca é sempre eu acho que o objetivo é sempre o único, né? Que é se melhorar essa transformação do ser, né? Então, eu acho incrível o trabalho de vocês. Parabéns, doutor. É Ah, incrível. Teve coisa aí que eu confesso que estou perdida e um pouco tem que aprofundar nos estudos, mas é questões técnicas aí, dessa questão é. da medicina. Ô, Flaviano, Mas estou você falou bem, uma coisa. bem admirada com o trabalho. Parabéns, gratidão por estar aqui na AME, disponibilizando seu tempo para estar nos ensinando, dando essa aula aqui. Você falou uma coisa que eu julgo fundamental, que é a questão de saber que existe. Porque uma das coisas que a quântica traz, a quântica fala de uma realidade estocástica. O que que é isso? É probabilístico. E você só pode escolher, o seu livre-arbítrio só escolhe aquilo que você sabe que existe. Então, vamos supor que você vai num restaurante que o menu é quântico. Aí você abre o menu, não tem nada escrito. O garçom fala assim: o que você vai comer? Você fala assim: não, cadê? Não tem nada escrito, não. Qualquer coisa que você pedir, a gente faz. Você nunca vai pedir um prato que você nunca comeu na sua vida, porque você não sabe que existe. Você vai escolher alguma coisa que você já conhece, não é assim? Então, se é a gente que escolhe os nossos caminhos e a gente que colapsa as ondas quânticas, e isso na nossa área, a gente está falando de saúde, né? A saúde mental e, consequentemente, a saúde física, porque vem primeiro a mental, né? Se você não der para o paciente o menu escrito lá que ele pode se curar, ele não tem a opção. Então, essa coisa que você falou, eu acho muito, e eu fiquei bem feliz quando você falou que trouxe um monte de ideias, né? Porque eu acho que é fundamental que a gente ofereça isso para os nossos pacientes. A gente ofereça esse poder. Diz, olha, você tem esse poder. Você tem o poder de adoecer e você tem o poder de se curar. E isso daí depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. E isso é uma notícia que eu acho consoladora. E é muito E poderosa. libertadora, né? Libertadora, é isso mesmo. Então, A eu acho que essa própria, metáfora ficou bem entendível, esse menu. a Achei própria perfeito. concepção de doença está mudando, né? Assim, porque Sim, antigamente você tinha a ideia seguinte: a doença, eu peguei tal doença, como se fosse uma coisa que viesse de fora, que você não tem nada a ver com aquilo, né? Então você sim, adoeceu por uma coisa externa, né? E com esse pensamento a gente começa a entender que o processo de adoecimento é completamente diferente, a gênese é completamente diferente do que a gente imaginava, né? O binômio exatamente. saúde e doença é alguma coisa que a gente ainda não resolveu na nossa cabeça de médico, de profissionais de saúde, né? Isso, que é uma interpretação e que por isso que esse conhecimento ele vai ampliando, né? Até porque nós corremos o risco, assim, nós ainda não sabemos pensar, né? É muito desafiador pensar. Você me traz isso, eu estou aqui elaborando um monte de questão, mas
a gente não pensa em cima do que está sendo dito e pensado. Então, eu acho que quanto mais a gente vai ampliando mesmo esse menu, a gente vai Hum, aumentando também nossa capacidade aí de refletir, de ter essa consciência mais expandida mesmo em relação aos assuntos de saúde e tudo. nunca foi tão Então, necessário refletir, né? Em tempos exatamente, ainda de mais com mídias redes sociais. sociais, que nós É, temos uma influência de um conhecimento muito mastigado e reduzido, e as pessoas não é, aprofundam. é. Então, por vezes, eu Isso quando venho. não é Então, falso, né? o doutor Google, por exemplo, tenho certeza que vocês estão lá no consultório, a pessoa já vem com. Já. Ela já vem com o próprio diagnóstico físico, É. sem Hoje eu ter. atendi um paciente um pouquinho antes de vir para cá. Ele não só, ele já pediu os exames, eu não sei como ele conseguiu, ele pediu os exames por ele mesmo, porque ele veio com uma monelíase no esôfago, ele já veio para o consultório já com todos os exames que ele perguntou para o Dr. Google, né? E agora tem a Tem que IA, pedir né? uma segunda opinião para o Dr. Yahoo, então, porque o doutor, É, você está porque e a fora gente dessa, vê, né? e isso é incrível, gente. Eu tenho uma paciente que o psiquiatra pediu uma série de exames que nós encaminhamos para o psiquiatra e ela na ansiedade, ao invés de esperar chegar no psiquiatra para ele olhar os exames porque ela viu que tinha algumas coisas Legal. ali, mas não sabia interpretar, ela colocou tudo na IA e a inteligência artificial fez uma leitura. Tem essa E aí agora, uma né? das coisas da leitura era que uma alteração lá no exame de sangue poderia ser indicação de algum problema no coração. E aí o médico colocou, não, essa alteração jamais representa alteração aí no coração, teria que ser maior, menor, enfim. Mas olha a ansiedade das pessoas, né? Então nós estamos virando um pequeno doutor em algumas coisas. Então, a psicologia principalmente. As pessoas já vêm também com o seu próprio diagnóstico, ansiedade, etc., e tantas outras coisas, que eu acho muito importante para a gente ver que não é tão simples e que a gente também ensinar a gente a pensar, sair dessa zona de conforto, essa preguiça, né? Porque eu tô aqui e falei, gente, quanta coisa eu vou ter que estudar para entender tudo isso, na própria espiritualidade, né? E vai ter que estudar, nós não vamos ter outro caminho também, né? Então, eu acho isso muito bacana, esse trabalho todo. Então, gratidão, doutor. Vou deixar Obrigado, nossos obrigado. colegas, nossos amigos falarem. Boa noite. Eu gostaria de te agradecer, Décio, por essa palestra magnífica, né? E a gente sempre vai estudando e entendendo, né? Porque a doutora Marlene Nobre sempre insistia com a gente para estudar as obras de André Luiz, né? Porque o manancial de conhecimento que essas obras nos traz é imenso, né? Um exemplo típico é o artigo que você citou, né, da glândula pineal, né? Então, quando a gente vai atrás, a gente realmente encontra evidências científicas atuais que comprovam o quanto André Luiz estava certíssimo nas suas orientações, né? Sim. Precisão dele, né? Impressionante. Então, boa noite a todos aí. Boa noite, André. Obrigado, Décio. Muito bom a sua apresentação. A gente tem estudado aqui na Amivale as obras de André Luiz, mas vou te confessar que uma das primeiras obras que nós estudamos aqui foi o seu livro, Fisiologia Transdimensional, que eu particularmente gosto muito, muito Legal, né? didático, esclarecedor. E foi muito feliz, né? Muito bem intuído para escrever aquela obra lá. É uma obra muito importante, né? E, bom, estamos caminhando. Aqui em Taubaté a gente tem a disciplina Medicina e Espiritualidade, que você deve saber, né? Uhum, Onde sou eu, o Alexandre Serafim, que você deve conhecer, uhum. e o César Augusto, né? Cirurgião de cabeça e pescoço, um ginecologista, que sou eu, e o Alexandre Serafim, que é um neuropediatra. Por Essa, incrível que pareça, essa né? miscigenação, não me pergunte como que isso se juntou, Os e psiquiatras estamos fugiram, a aí. gente teve que pegar a onda, né? Os cirurgiões tiveram que pôr a mão na massa. Mas estamos aí na batalha, como você mesmo falou, né? Ainda tem muito paradigma, muito preconceito. Não é fácil, a gente se expõe, né? Mas tem que se expor mesmo, né? Defender aquilo que a gente acredita. E a gente não acredita à toa, né? A gente já tem bastante embasamento científico hoje. A gente fez uma revisão bastante extensa, não sei se você teve acesso, a uma obra que nós três escrevemos, Medicina e Espiritualidade baseada em evidências.
e a gente tem utilizado aí até em outras universidades. Particularmente, eu consegui, né, criar a disciplina Ciência, Espiritualidade e Saúde na Faculdade de Medicina de Valença, no estado do Rio. E estamos aí, cada um dando a sua contribuição, né, um embriãozinho para a Sim. gente conseguir aí, né, progredir, bem intuído e amparado aí pelos benfeitores espirituais, né? Por Então, incrível que pareça, né, André, a nossa parte é a mais fácil, a gente tem dificuldade de fazer, né? Porque o resto eles fazem do lado de lá. Mas se não tiver a gente para dar esse start aqui, não acontece nada, né? sem dúvida, sem dúvida. Mas É é muito isso aí. legal a gente Parabéns, ver viu? pessoas que estão pensando como a gente, né? Em todos os cantos aí dos países e do mundo, né? Sim, Tantos aí estudiosos, pesquisadores. Nós estamos com um grupo muito bom aqui no Brasil, né? Publicando muito. E essas publicações têm vazado na mídia. E isso é bom, porque tem sim, despertado o interesse das pessoas. Como você falou, pelo menos saber que existe. Despertar uma curiosidade, né? E assim a gente vai conseguindo um trabalho de formiguinha e progredindo e trazendo aí a verdade espiritual, né? Como Kardec havia previsto, né? A ciência trazendo a chave da grande transformação através da descoberta da verdade espiritual. É o que nós estamos aí caminhando, né? Isso aí é legal porque nos dá um pouco de otimismo. sim. Mas parabéns, muito obrigado aí pela Obrigado. sua presença. Parabéns pelo A gente trabalho de estava querendo vocês, te né? trazer aqui para a AME com a Vida já tem uns 2 anos, mas você é difícil, É que eu mas aí ainda tenho filho conseguiu na se disponibilizar. faculdade, André. Tô ralando ainda para pagar prestação, boleto de faculdade ainda, amigo. Na hora que terminar essa fase, aí fica mais fácil, né? Mas é isso aí. Já do avançar da hora, vamos liberar o Décio. Agradecer muito você, Décio, mais uma vez, a atenção, aí, a gentileza que você teve aí de colaborar aqui com a gente, né? Já Imagina, foi um deixando prazer. que essa apresentação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube gratuitamente aí para todo mundo ter acesso, né? Que esses conhecimentos, quanto mais forem difundidos, né? É, Melhor, né? Então a gente está aqui justamente para tentar fazer isso, né? Então, dentro das nossas limitações, a gente vai procurando fazer isso. Então, agradecer muito você e bom, quem sabe aí no futuro, aí uma outra oportunidade, a gente se encontra aí novamente aí para um novo encontro. se quiser. Quem sabe eu não consigo ir. A hora que formar pelo menos um dos guri, aí eu vou lá, eu vou para aí para a gente se encontrar pessoalmente. Senão a gente se encontra lá no Mednesp, lá em junho. Isso, tá. Em junho nós já vamos se ver. Fica o convite para todo mundo, tá Tá bom? ótimo. Muito Tá bom. obrigado a todos aí e até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço.